Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui hoje com Serginho Gordinho Magalhães. Fala aí, gorducho. Eu vou ainda achar um apelido pra ele em breve, viu? Fala, turma, e aí? Eu sou o coach dos coaches, dá licença, você não supera isso. E o ancião, o nosso verdadeiro ancião do Tri, a nossa biblioteca viva, Nossa Barça. nossa Barça, Beto Nitrini. Barça é muito ancião, né? Fala, galera, obrigado. Fala, Magrão. Serginho, legal, de novo, vamos lá, mais um. Mais um, né? E hoje uma convidada de alto garbo e elegância aqui conosco. Hoje o assunto vai ser Fadiga. pesado, assunto pesadíssimo. Hoje nós vamos receber aqui uma convidada extremamente especial, referência em fisiologia do exercício, vai falar aí sobre um tema extremamente importante, que é a fadiga. Serginho, você anda cansado? Eu ando sempre cansado, Wagner. Não tanto quanto você, mas eu tô sempre cansado. Eu não canso, eu não faço nada. Acordo cansado. Betão, como é que anda a sua fadiga, Betão? Cara, tá sempre dura. Segunda-feira eu tô querendo que seja sexta já. Caramba. Mas daí entre o final de semana, o que acontece? Não muda nada, Não, né? duro, eu vou te falar, acho que me cansa mais o estresse do dia a dia do que os treinos, viu, cara? Puta, meu, cansa, né? Aquele day off já não é mais o suficiente. Não. Eu tô no mês day off. Semana duro, off. né, meu? Mêsinho day off. Mas tá bom demais. Mêsinho regenerativo. Não dá né, pra reclamar, não. Pelo amor de Deus. Longe de mim de reclamar. E hoje, pessoal, para tratar desse assunto, uma convidada extremamente especial, referência em fisiologia do exercício, tem doutorado e pós-doutorado em fisiologia do exercício pela Unifesp. Orientadora de mestrado e doutorado, além de docente do curso de medicina e biomedicina da mesma universidade, autora de mais de 200 artigos, agora aqui sim eu fiquei impressionado porque eu tenho 3, em revistas internacionais, com seletiva política editorial, experiência em avaliação física de atletas olímpicos e paraolímpicos. Seja muito bem-vinda, professora Marília dos Santos Andrade. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, discutindo com esse tema, é um tema que pessoalmente acho que interessa, profissionalmente eu estudo um pouco, é um prazer estar aqui, obrigada. Olha, para nós vai ser uma dificuldade tremenda, né? Que pergunta faremos? Eu tô achando que esse tema você colocou porque você anda meio cansado. Eu sou cansado. Então ele tá marcando a consulta. Marcando a consulta aqui. A consulta será aqui agora. Já vai né? pra tua primeira pergunta. Na próxima eu vou chamar um geriatra pra fazer uma entrevista com ele. Bom, enquanto tiver no geriatra, tá bom, né? O difícil vai ser quando chegar o Proctor. Vamos continuar assim, pessoal. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu tenho algumas perguntas. Vamos tentar entender um pouquinho esse lance de fadiga. Mas quais seriam os principais mecanismos de fadiga nos esportes de resistência, de endurance? E como isso pode se relacionar com ritmo ou controle motor? É um assunto bem vasto, né, Wagner? A fadiga, bom, a gente pode... Primeiro, talvez a gente possa separar o que é fadiga do que é cansaço, né? Existe esse cansaço do dia a dia, das tarefas que a gente tem, de trabalho, conciliar com treino. Isso é uma coisa. Mas a fadiga que a gente está conversando, que você está me perguntando, do exercício, existem algumas propostas, alguns modelos para explicar a fadiga, que é por que a gente para o exercício. Se eu estou fazendo uma corrida de 10 km, por que eu paro? Por que eu não consigo correr mais rápido do que eu corro? A gente tem basicamente 2 grupos de tipos de fadiga, vamos dizer assim. Existe uma fadiga que é mais periférica, que é mais muscular, e existe uma fadiga que é mais central, que é uma falência do sistema nervoso central de comandar o seu músculo. Então chega uma hora que você está correndo seus 10K, não sei como você corre, qualquer ritmo. No meu carro não corro, 10K. Então vamos pegar Ela uma tá pessoa, otimista, né? vamos pegar uma pessoa que corre uns 10 para 50 minutos. Ela não consegue correr para 49 porque ela tem uma fadiga, ela para num determinado ritmo. Se ela tentar um 49, vai quebrar, né? E aí, essa fadiga periférica, ela pode ser decorrente de faltar substrato energético. Então, chega uma hora que acaba o seu glicogênio no músculo, né? Então, em provas mais longas, você vai usar como substrato energético principalmente o glicogênio para gerar energia para o músculo contrair. E esse glicogênio chega uma hora que acaba, começa a cair a glicose do sangue também. Então, isso vai gerar uma fadiga, né? Isso seria uma causa de uma fadiga periférica.
Uma outra causa de uma fadiga... Bom, isso você poderia resolver comendo durante a prova. Ou né? minimizar o dano, né? Minimizar esse dano. Então, a X tempos, 10 quilômetros isso não vai acontecer, mas vamos pensar uma maratona, uma prova mais longa, você consegue minimizar isso suplementando, fazendo ingestão de algum carboidrato, que pode ser em gel, na água, como você achar melhor, durante a prova. Aí, outra coisa também que pode gerar uma fadiga é você não se hidratar direito. Isso também vai gerar uma deficiência, você vai acabar entrando em fadiga porque você vai desidratar durante a sua prova longa. Você perde líquido no seu corpo, menos líquido circulando no seu corpo de sangue, você vai perder líquido, vai diminuir o seu volume de sangue. Então, cada vez que o seu coração bate, ele manda menos para frente. Portanto, ele vai ter que bater mais vezes. Sua frequência cardíaca sobe, mais você entra em fadiga. Sim, volume de injeção aí. Exatamente. Então, isso seria uma outra causa. Agora, se for falando ainda da fadiga periférica, se for uma fadiga periférica, ainda se você estiver correndo e tiver muita descida, isso mais em provas de trilha, se tiver muita descida, você tem que toda hora contrair a musculatura para frear, senão você rola a descida abaixo. Então, é um tipo de contração muscular que lesiona mais o músculo. São microlesões que vão acontecendo. Isso gera um dano muscular e uma incapacidade do músculo continuar contraindo, né? Então, essas seriam causas periféricas de fadiga. É engraçado como é multifatorial, né? Você não tem, assim, necessariamente um ponto. Você tem desde essa questão de uma depressão de glicogênio talvez maior, ou mesmo no próprio tecido, na própria célula ali, a nível de contração. Você tem, muitas vezes, o rompimento de fibras e isso você perde a função, né, daquela musculatura. E você tem outras causas também dessas informações que sobem e descem o tempo todo pro gerencial, né? Para como ele vai gerenciar ritmo, enfim. É extremamente complexo esse sistema, né? De trazer e de falar, inclusive, né? Exatamente. Porque essa coisa central é o mais frequente de acontecer. Tem a periférica que eu falei, mas tem outras causas que são centrais, que são mais prevalentes, essa fadiga de origem central, em provas mais longas. E aí vem muito disso, né? De você ter um desequilíbrio no cérebro de alguns neurotransmissores ao longo do tempo. Então, tem alguns neurotransmissores que fazem a comunicação entre neurônios, né? Tem alguns que são inibitórios, que diminuem a contração muscular. E tem outros que são excitatórios, tipo dopamina é excitatório, serotonina é inibitório. Com o tempo, dá um desequilíbrio, aumenta a serotonina em relação à dopamina. Então, vai diminuir o sistema nervoso central, tipo, se protege e diminui o estímulo para o músculo contrair. É o corpo então, entendendo... Essa é uma das causas de fadiga central. É o corpo entendendo que ele tá morrendo? Não morrendo de morte exatamente, não, mas que ele tá tá sofrendo no nível... Ele tá no limite, né? É o corpo querendo proteger. Proteger contra uma coisa... Eu senti muito isso que a doutora falou, por exemplo, na descida, na subida, quando eu fiz o La Mission, né, há 2 semanas atrás, muita gente na subida tendo muita cãibra. Até falei com o Wagner, falei, será que era um desequilíbrio de sais, sei o quê? E a gente começou a discutir isso. Talvez não, né? Talvez seja... que entraram no limite de fadiga da musculatura na subida, e também muita gente na descida, né, detonando ali aquilo que você falou da freada, né, e chegando lá embaixo já no plano, já mal conseguindo correr, né, porque é um desgaste tremendo, né. A descida é uma coisa interessante por isso, né, porque é muito mais fácil correr na descida, porque você exige menos condicionamento, mais fácil descer, mas em relação à musculatura exige muito mais. Exige muito mais. E não é numa descida ainda plana, é uma descida que o terreno é totalmente acidental. Então, além da ação da gravidade, da contração excêntrica, você ainda tem a questão... A dor muscular tardia quanto mais do você dia seguinte freia, é muito né, pior, também, né? mais você demanda, né? Tanto que, enfim... Tem muito isso, né? Chega na descida, você solta o corpo, né? Vai naquela... Eu lembro uma vez, eu tava fazendo, acho que foi era a Golden Four da ASICS ainda, era que descia o túnel ali do jockey. Sim. Aí que tá no finalzinho ali, então você desce aquele túnel, você solta tudo pra... Eu lembro que a hora que chegou pra subir de novo o quadríceps, não cara, vai, né? Nossa, tava todo travado. Mas você sabe que porque você vai batendo, né, meu? E você o impacto é muito grande, né? Eu tive uma experiência no Ironman 2010, onde eu não lembro o nome do cara que ganhou, eu encontrei com ele, eu tava subindo lá, Canasvieiras, ele tava descendo. E naquela época a gente tinha muito uma questão seguinte, olha...
quando for descer, desce devagar, pra não machucar. E os caras fazem totalmente diferente, eles descem soltando, Soltam. pra não machucar Pra não tanto machucar. que é a resistência. Então, assim... Que ganhou o geral, você fala? É, eu Ah, foi esqueci o nome. Ezequiel Morales, não foi o Ezequiel? Não, 2010 foi o meu ano, foi um australiano, se não me engano. Luke Não lembro o nome Mackenzie? dele. Luke Mackenzie. Luke Mackenzie. Luke Mackenzie. Você tá bem, velho. A nossa barra tá É. funcionando Pergunta assim. que ele Foi responde. tipo o Milton Neves, né? Vamos lá, Betão. Não, a gente tava comentando, né? Zé, nas provas longas, tem um momento que você, sei lá, o corpo ainda tá querendo ir. Você ainda, mas puta, você entra naquela coisa que, meu, não dá mais. Você, olha, eu acho que dá, mas você para, né? Tem aquele momento que para tudo, você fala, ó, não dá, não só no Ironman, prova longa, todo tipo, desde o meio, até no maratona, mesmo no Olímpico, né? Às vezes você tá no Olímpico ali que dá aquele momento que você não consegue mais colocar força, né? Essa é a fadiga central. Essa fadiga central, mas talvez nisso entre um outro modelo para explicar a fadiga, que é um pouco mais recente, que é uma proposta meio de 2010, do Marcora, que é um autor, que propõe que a fadiga, ela vem antes de um desequilíbrio fisiológico, assim, Tá. do corpo. Essas coisas que a gente falou são de um desequilíbrio fisiológico, né? Tipo, tem um desequilíbrio neuroquímico do cérebro, o músculo entrou em fadiga, acumulou metabólitos no músculo, essas coisas são fisiológicas. Mas o modelo mais recente, que é um modelo que está sendo muito bem aceito, é esse modelo psicobiológico, que a fadiga ela vem quando você... decorrência da percepção do esforço. Então, essa percepção sua do esforço, ela é formada pela uma decisão consciente. Então, quando o seu sistema nervoso ele manda um estímulo para o músculo contrair, em paralelo, ele manda o mesmo estímulo para uma outra área do cérebro, falando o que ele está mandando para o músculo. E essa tomada de consciência de quanto que você está fazendo de força, volume do treino ou da prova, ou a intensidade da prova, você vai formar com isso a sua percepção, quão difícil aquilo está. E é uma decisão consciente até onde você vai tolerar aquele esforço, que depende da sua percepção e depende da sua motivação. Então, quanto você está disposto a tolerar de percepção de esforço. Mas aí, uma pergunta. O quanto vale a pena, né? Parece que é alguma coisa, o quanto você ainda acha que vale a pena manter determinada intensidade, potência, com aquele sofrimento, então você meio que desliga. É engraçado isso, né? E é muito engraçado isso, porque parece que é isso mesmo que acontece, tanto que quando você tem os trabalhos que mostram que quando você muda a motivação, ou você dá um prêmio em dinheiro, ou você muda a motivação para a pessoa correr, ela corre mais. Sim. Então, quer dizer, não é uma fadiga fisiológica, senão você não conseguiria. Salvo algumas raras exceções, né? Que você vê que a pessoa não tem mais nada para dar ali. Entregar. Mas é engraçado, assim, desculpa, é porque assim, tem uma coisa que a gente pensa, eu já fiz bastante meio Ironman, né? E apesar de parecer, de me sentir chegar sempre muito bem preparado para as provas, chega muito no mesmo nível, eu nunca fui um atleta muito bom, nem muito ruim, sempre ali na média e tal, mas nunca cheguei a falar, puta, vou fazer um meio sem treinar, sempre cheguei treinado, e já teve provas que eu fui muito bem, e provas que eu fui muito mal, começando na mesma base, né? Então, por que às vezes tem um dia que a coisa encaixa e você faz, super bem, né? E tem um dia que você não consegue, mesmo chegando tão bem na prova, chegando bem treinado, né? Você chegou bem treinado, chegou bem alimentado, tá com tudo certinho, e naquele dia não vai, né? O que É morto, né? não, acontece, morto. né? O cara... Eu vou deixar lá, mas eu preciso falar uma coisa. O cara que chega no dia da prova, o cara tem 6 meses, 4 meses pra não ir bem, pra não conseguir treinar, pra dar errado. Deu errado no dia da prova? Não, calma. Não é aceitável, Betel. Não, mas é engraçado que às vezes dá e às vezes não dá, né? É um negócio muito... Então, mas talvez precise entender isso. O quanto você tá com a motivação para aquilo ou não. O quanto você já não faz isso, que já não tem mais um objetivo tanto de performance, mais lifestyle. Então, para você, qualquer alteração, é isso que a gente tá falando. Qualquer alteração que dê na prova, de ritmo que saiu, você já... Não vale mais a pena. Então, pra que eu vou manter? É exatamente o que ela estava explicando. Vou deixar você falar, perdão. Agora manda bala. Tem um amigo que fala, quando a gente faz tudo certo, às vezes dá errado. Quando a gente faz alguma coisa errada, certamente vai dar errado, né? Então, quando a gente faz tudo certo e vai pra prova, às vezes dá errado. Porque quando você falou, eu lembrei de uma prova, acho que foi o primeiro, segundo,
73 que eu fiz, que foi o dia mais quente de São Paulo. Que foi 2023, né? Que tava tava 38 mal, graus. Às vezes dá errado, porque é uma temperatura muito alta, tá muito seco, ou tá úmido demais. Isso tudo vai alterar a sua percepção de esforço. Você desidrata, a hora que você desidrata, tem aquela cena clássica, eu vou puxar, já que vocês estão falando de velho, eu vou puxar a cena de Los Angeles, a primeira vez, a primeira mulher, né? A primeira vez que a maratona feminina entrou nos Jogos Olímpicos, ela desidratou e chegou lá, a Suíça cambaleando, né? Ali é uma fadiga por desidratação que não tem jeito, aí não é uma questão motivacional. Mas na grande maior parte dos casos, tem essa coisa de quanto você vai tolerar dor. Você está disputando um pódio? Você está disputando vaga para um mundial? Ou você quer chegar e fazer sua prova e ganhar a sua medalha e concluir? Então, o Beto já tá desmotivado há anos. Eu acho que tem muito isso, né? O Beto tá na inércia já. Cara, eu não tem motivação, eu fiz 50 mil Ironman. Então, você tem que fazer um Ultraman agora. Aí, acho que você fala, putz, se eu fizer 4,40 ou 4,45 ou 4,35, não vai mudar nada a minha vida, né? Aí você tira o pé, né? Eu tenho uma história interessante, a gente até vai ficar contando história nossa agora, né? Mas assim, em 2010, eu não corri. Eu fui pra Kona em 2010 e eu não corri. Você lembra disso? Eu não corri, eu machuquei em Floripa e eu não corri. Eu fiz um 20K só. Eu consegui correr melhor lá do que aqui em Floripa, quando eu estava, né, bem. E aí a justificativa foi que a prova, a dinâmica de prova e os atletas do Brasil, conforme eu passava, eu me motivava. E eu falava, nossa, eu tô muito bem. E isso me criou condições. Então, assim, nós não temos muitas vezes a noção onde nossa cabeça realmente pode nos levar. É evidente que sem treinar ninguém vai a lugar nenhum. Mas você bem treinado, com uma cabeça muitas vezes que ainda te motiva, é muito interessante para você o quê? Executar muitas vezes bem feito, né? Então isso faz todo sentido. Por isso que eu falo, Betão, motivação, cara, é algo, eu não sei se motivação é o nome correto, mas o quanto você vai se entregar ali, o quanto é importante aquilo para você, muda tudo, cara. Muda tudo. Eu tenho uma pergunta para a doutora. Tem dias que a gente, assim, é uma dúvida mesmo, tem dias que a gente já acorda cansado, né? E aí vai pro treino ou enfim, e não consegue. Isso é fadiga? Qual é a diferença de, assim, cansaço, né? Como que eu detecto o que é cansaço, o que é fadiga, né? Porque muitas vezes eu acordo cansado, mas aí até aquele tempo de chegar no treino eu melhoro, me revigoro, encontro pessoas, sei o quê, e às vezes não, né? Como que eu consigo detectar a diferença entre um cansaço, né, acumulado de um dia ou fadiga mesmo? Acho que tem duas coisas bacanas aí, né? Tem essa fadiga que a gente está discutindo, que é quando você para de correr o seu limite. Correr, nadar, pedalar, sei lá. Essa sensação, ela pode ser decorrente, por exemplo, você dormiu mal, você não comeu bem no dia anterior, você está mentalmente fadigado de um trabalho extenuante que você fez, isso tudo vai influenciar, né? E, eventualmente, você vem de treinos muito intensos, né? O que acontece, que eu vejo muito o pessoal fazendo, lá na Unifesp, eu coordeno um laboratório de fisiologia do exercício e a gente atende muito atleta lá. As pessoas, hoje, com redes sociais, a gente vê que, muitas vezes, as pessoas fazem muitos treinos intensos seguidos, e aí não tem como recuperar, né? Então, você fazer treino intenso dias seguidos não dá tempo de recuperação. E o músculo ele precisa se recuperar. Então, essa sensação de dias seguidos de cansaço, isso pode levar até para outras coisas, como um overreaching, que seria um estágio inicial de um overtraining, que daí você já está treinando e perdendo desempenho. Você treina e perde o desempenho, porque você não dá tempo de recuperar, né? Daí é uma outra entidade, assim, vamos dizer. Uma entidade, eu gostei disso. Que aí precisa ver, analisar um pouco mais profundamente se você está dando tempo para descansar, se o seu treino leve está realmente leve, ou se você está querendo ir com o grupo, que, sei lá, você se animou no treino, não, eu tô bem, então eu acho que eu vou. Tá bom, você pode conseguir ir, isso não significa que você deve ir, né? Você pode conseguir fazer um ritmo mais forte naquele treino porque você está se sentindo bem, mas não necessariamente significa que você deve fazer isso porque aquele treino seria
para ser um treino mais para você descansar, um treino mais regenerativo, que você não acumula metabólitos, que você se recupera mais rápido. Então, acho que essa coisa tem muito a ver, assim, hoje, de você fazer treinos, as pessoas, não você fisicamente, mas das pessoas fazerem treinos muito fortes seguidos, não darem tempo para recuperar, às vezes não conseguem se alimentar direito, ou tem uma fixação em peso, em perder gordura, e aí não come. Tem muita gente que dá uma demonizada no carboidrato, né? Talvez isso mais na mulher, e aí perder peso, e aí acaba entrando numa situação de que a pessoa não tem energia para fazer atividade. Claramente você não tem a demonização do carboidrato, né? Claramente eu vejo aqui que... Agora, você falou sobre interconexão de cargas, né? De uma forma sutil, que é treinos fortes todos os dias. Como que você lida sendo uma fisiologista do exercício e muitas vezes recebendo atletas em que os técnicos acabam não entendendo isso ou não conseguindo gerenciar as questões de estímulo, recuperação, intervalo adequado, 24, 48, 72 horas, numa montagem de treino? Olha, Wagner, a experiência que eu tenho com os técnicos não é ruim. Eu acho que quando a gente conversa... a gente faz muito teste de ergospirometria para identificar limiares e, consequentemente, as zonas de treinamento, que seria leve, moderado para aquela pessoa, que é intenso, que é vigoroso. Com os técnicos, a gente conversa, troca experiências e a coisa geralmente vai bem. O que eu acho é que, muitas vezes, o atleta amador, ele não tem essa consciência de que qual que é a importância do leve, né? Essa ideia do no pain, no gain, né? Ou quanto mais melhor, ou quanto mais rápido eu Mais fizer longo, melhor. mais longo melhor, sempre muito forte, essa competição de mídias sociais, essa coisa, aí que eu acho que mora o perigo, acho que a dificuldade está isso, da pessoa respeitar o que é colocado pelo técnico, assim, de conseguir entender que aquele leve dela é realmente pra ser Deveria leve. ser leve. Eu pego Tem muitas... motivo para ser, né? Eu pego muitas planilhas, às vezes, de outros técnicos. E dificilmente eu entendo uma interconexão que é feita. Até pela distribuição que é feita ali. Então, eu acho sim que tem uma questão dos atletas, porque isso é notório. A gente tenta controlar mesmo, porque às vezes a gente sabe que o técnico fala para não ir mais rápido, fala para ir tranquilo, fala para não exagerar no volume. Você passa muitas vezes 1 hora, o cara corre 1h20, fala, foram só 20 minutos, ele não entende o percentual que é acima disso, né? É uma coisa bizarra. Mas eu também vejo muito essa questão da falta de entendimento do estímulo e recuperação, né? Se você observar, por exemplo, nas assessorias, de forma geral, e é uma crítica que eu faço, eu pago esse preço até hoje, que é por que se treina treinos longos às sextas de corrida ou no domingo e o treino longo de ciclismo no sábado? Ou seja, se eu tenho um treino longo extremamente oxidativo que vai me levar 48, 72 horas de recuperação, não faz muita lógica no caso de um triatleta que já treina-se numa fadiga residual ou no fundo de reserva, vamos pensar assim. Então, como eu encontro muito isso, eu sempre falo, poxa, aonde está o erro? Será que nós estamos repetindo no passado que sempre fizeram por uma questão logística que se achava que funcionava e ainda continuamos fazendo isso? Então, isso é um ponto muito de atenção, assim, para mim. E aí, quando eu detecto, por exemplo, um sinal de cansaço no meu atleta, ou eu não consigo identificar se é um overreaching funcional ou não, quais são os principais sintomas que eu devo observar nesse atleta para poder gerenciá-lo, para poder orientá-lo? Alguns modelos, né, Wagner? Eu acho que, assim, você analisar periodicamente, tipo, ter teste simples, uma ideia que me ocorreu, você ter teste simples, que seja de salto, de altura de salto, e fazer isso toda segunda-feira, em intervalos curtos de tempo, né, uma vez por semana, e ver se o atleta está conseguindo evoluir ou não está perdendo, porque eu acho que quando começa a entrar num overreaching, num excesso de treinamento, não dá recuperação, ele começa a perder desempenho. Então, você não vai fazer uma prova de 10K por semana para ver se ele está perdendo desempenho, mas fazer um teste mais simples, mais curto, você pode identificar coisas que começou a perder,
tira o pé, né? Claro. Tira o pé do treino, da intensidade principalmente, que é uma das coisas que mais vai levar à fadiga. E aí vai dar uma olhada se ele tá comendo, se ele tá... Você sabe que uma época a gente ia comprar umas barras de medir a altura do salto, né, para testar antes do longo e depois do longo, para entender o prejuízo e se estava piorando ou não. Hoje em dia, teoricamente, é mais fácil. Com o celular eu consigo fazer essas medições, né? Então, algumas vezes a gente pede pro atleta saltar antes do longo e depois. Só que eu ainda tenho uma questão muito assim, putz, isso é tão empírico pra mim, porque, será que isso aqui tá funcionando muito bem? Será que minha mão não treme? Será que tá certo? Mas, às vezes, eu tenho alguns resultados interessantes, assim, do quanto o atleta tem prejuízo ou não no salto. Isso é muito legal pra mensurar. Você pode fazer isso antes e depois de um longo, para ver o prejuízo de um longo, e você pode fazer ele com ele sempre descansado. Vamos supor, basal dele. Você dá um day off pro seu atleta domingo, e você mede toda segunda-feira de manhã, né? Esse day off, ele tá de fato descansando ou não? Né? Se ele começar a cair, quer dizer que não tá sendo suficiente. Aí precisa reajustar aí se é... Eu acho que uma coisa Seria legal o Serginho, né? Que tá de day off faz quanto tempo, Serginho? Todo o quê? Todo o quê? Day off, um mês de day off. Não, uma coisa que eu acho interessante, assim, que eu acho que você estava falando, alguém estava falando de interconexão de cargas e tudo, a gente esquece muitas vezes o atleta amador que a carga dele não vem só do treino. A né? vida, né? Tem a carga do dia a dia que todo mundo esquece. Como se tô cansado do treino. Cara, tem toda a carga que tá por volta ali também, que acaba também tendo um impacto, né? Então, eu acho que tem a parte do descanso, que é o que a gente fala sempre, que o descanso também é importante. Tem que descansar. Né? Tem que dormir um pouco. A gente acaba, vez ou outra, sacrificando alguma hora de sono para fazer um treino. Tudo bem, mas se isso vira uma rotina todo dia, né? Você tá dormindo pouco, né? Trabalhando muito, acordando cedo. E o treino evoluindo, né? E o treino evoluindo. E você ali, o descanso é que é uma parte importante que muitas vezes acaba sendo negligenciada, né? Acho que nesse sentido tem uma coisa super legal, tem um trabalho que eu acho fantástico, assim, que mostra exatamente essa influência da carga mental no seu desempenho físico. Então, tem um trabalho que eles fizeram, os autores do trabalho, eles fizeram um estresse cognitivo por 90 minutos no computador, fazendo atividades extenuantes mentalmente. E aí, depois disso, eles viram tempo de fadiga na sua velocidade do VO2 máximo. Tipo um teste neurológico, assim, ou algo desse? Não, é um teste assim... Estresse mental, Serginho. Estresse mental. Pra causar uma fadiga, né? Aparece na tela do computador. Você tem que dar um clique quando aparece um X precedido de um A. Se o X foi precedido de B, você não dá clique. Se o A for Y depois, você também não dá clique. Aí você fica 90 minutos, Nossa. É precedido, não é pra lá, é pra cá. Um monte de letra separando. Ou então aqueles outros testes que aparece escrito vermelho em amarelo, você tem que falar qual que é a cor e não escrito. Esses tipos de coisa que vão dando um estresse mental, assim, que você fica prestando muita atenção, 90 minutos fazendo isso, e aí quando para, em um outro grupo assistiu um vídeo neutro, assim, baleias no mar. Não. E aí, depois disso, a fadiga física, fizeram um teste de tempo que você consegue ficar na sua velocidade máxima, quanto tempo você sustenta. O tempo que você sustenta é significativamente menor quando você está cansado mentalmente. O TTE, né? Então, é o tempo de exaustão. Eu acho que isso mostra muito isso que você falou, de você trabalhou, a gente trabalha, tem família, tem filho, sei lá, tem um estresse da vida. E a hora que você vai treinar depois, você também carrega isso. Né? Quantas vezes você não vai treinar e você tá pensando num trabalho que você tem que fazer à tarde, tem uma reunião que você vai ter à noite ou à tarde, você tá ali pensando, ou sei lá, um problema que teve na noite passada, que seu filho você tem que buscar. Você vai aqui remoendo, né? A gente sempre fala da caixa preta. Você coloca o input de treino e você fala assim, tá bom, espero essa resposta do treino. Mas sempre, né? E a vida? Exatamente. E o trabalho? E a família? E o cansaço? E o sono? E a alimentação? O que vai sair daqui é um vetor que às vezes a gente não consegue muito Isso entender, até né? é proposto como uma forma de treinamento para acostumar a pessoa num estresse. No estresse, né? Habituar com uma percepção de estresse maior. Então, você vai dar o seu treino físico, mas ao mesmo tempo você propõe que a pessoa faça uma atividade cognitiva para ela se habituar a um estresse, uma percepção de esforço maior, para ela se habituar com aquela percepção de esforço e na prova ela tolerar aquilo
por mais tempo e melhorar o rendimento. Então existe esse tipo de treino, a gente consegue fazer isso. Overtraining é uma espécie de overreaching? Não tem nada a ver. É um estágio para frente. É um estágio para frente. Overreaching não necessariamente é uma coisa negativa, às vezes ela é funcional, serve para... caiu o seu desempenho, mas ele vai recuperar. Você treinou, você piorou, você tá um lixo no final, mas você consegue recuperar daquilo e melhora o seu desempenho. Overtraining, você começa a ir ladeira abaixo. Né? Não adianta você parar. Você para e não melhora, porque você entrou em overtraining. Aí precisa tratar. Não é uma coisa só de descansar. Né? Você precisa ver sistema imunológico, precisa ver outras coisas, porque no overtraining aumenta a incidência de infecção de via aérea superior, piora o desempenho, perde peso, alteração de humor, libido, cai testosterona. Então, tem uma série de outras alterações fisiológicas que estão associadas com o overtraining. Então, overtraining já é um negócio mais para frente. Não. A gente sempre fala assim que overreaching, você tá em dias, talvez uma semana ou duas, dependendo. Como que overtraining, eu não tenho overtraining. Como você percebe um atleta quando você olha os treinos dele que ele tá podendo entrar num overreaching? Ali, sei lá, no Training Peaks, você olha, sei lá, o TSS, IF, coisas desse tipo te ajudam a olhar ou não? A perceber? O IF, TSS, como o Training Peaks ele dá uma série de erros, ele seria extremamente equivocado. Para quem não conhece, o que é o TSS e o IF? O TSS é Training Stress Score, uma pontuação de treinamento que se baseia em volume e intensidade e tem um peso ali exponencial de quando o atleta treina de 42 em termos de constantes de treinamento para fitness e 7, 14 para fadiga. Isso não é tão interessante você olhar. É evidente que você pode, através daquelas métricas, uma vez bem controlada, entender mais ou menos o quanto o seu atleta está gerenciando de carga, né? Uma vez que está tudo controlado, você vai ter vamos falar aqui, um erro normalizado, tá? Mas você tem outras questões para você ver. Então, você tem a relação de potência com frequência, você tem o EF, então você tem alguns desbalanços, você tem variabilidade de frequência cardíaca, você tem a raiz quadrada dessas médias para poder entender se esse atleta realmente está com uma tendência à queda ou não. E aí você tem a conversa com o teu atleta, porque você vai ver que ele vai estar treinando, às vezes com carga mais baixa, não está recuperando, e outros sinais, como não vai conseguir dormir direito, insônia, não consegue comer. Você fala, mas o que está acontecendo? Então você começa a perceber. Quando você tem, por exemplo, acho que eu não tive nenhum atleta, ou no máximo, com overtraining, que fala, poxa, porque para entrar nesse estágio, precisa ter 2 componentes, assim, alguns, né? Seria bobagem minha falar que são 2, mas assim, precisa ter muito treino e as outras variáveis de recuperação bem baixa. Se você está vendo que você tem um atleta que está com algumas variáveis de sono, alimentação, alguma questão pessoal em baixa, e você ainda continua dando carga para esse atleta, a chance disso acumular é grande. E você começa a perceber isso porque são meses, às vezes, de tratamento. Às vezes, anos, o cara não sai daquele estado. Você vê atletas que são realmente que acabam a carreira, né? Tipo, o cara não consegue mais voltar, às vezes. É extremamente complexo. Então, tem que olhar para isso com uma forma, assim, um pouco mais de carinho. E as métricas mais básicas do Training Peaks não vão te dar isso. São métricas mais avançadas de treinamento, realmente, que vão te mostrar isso. Inclusive exames hematológicos, ver parte hormonal, relação cortisol, testosterona. Enfim, tem coisa ali, né? Tem bastante coisa. Ela é especialista. Eu só lembro de algumas coisas, assim. Mas talvez tenham coisas bem simples. Acho que, de fato, o diagnóstico ele é bastante complexo, mas acho que tem coisas simples, assim, que você começa a achar esquisito e olhar, como tá perdendo a frequência cardíaca. É isso que eu ia falar. Para quem não conhece, a frequência cardíaca para o atleta que está começando, ela já é um termômetro para ele entender o que está acontecendo? Ele estava correndo sempre num pace, num ritmo de 5 minutos o quilômetro e estava fazendo uma frequência de 150 batimentos. Agora tá 155... 157, tá cansado, tá esquisito, tá mais alto. Acho que é um índice já que começa a colocar uma atenção para isso. Talvez... A basal também. A basal, que eu acho que a frequência cardíaca basal vai junto com a variabilidade da frequência cardíaca, que é um índice que os relógios mais modernos dão, que é bastante importante porque reflete um desequilíbrio entre o sistema autônomo. O sistema autônomo é uma parte do sistema nervoso que controla órgãos e vísceras.
E aí tem o simpático e o parasimpático. O simpático acelera, o parasimpático desacelera o coração. Precisa ter um equilíbrio, né? Quando você tem um desequilíbrio, tá ruim, né? E a variabilidade da frequência cardíaca mede esse equilíbrio, né? Então, quando você tem uma variabilidade que não está muito alta, a variabilidade precisa estar alta. Quando ela não está muito alta, é esquisito, né? Já está... Pode significar que a pessoa não está recuperando, está muito cansada. Então, tem alguns índices, mas eu acho que, assim, para o leigo, olhar, se guiar muito pela percepção de esforço, eu acho que isso é uma coisa importante de treinar. E por isso eu sou meio contra os relógios para iniciantes, e qualquer um. Eu acho que deveria treinar a percepção de esforço para ele se conhecer, saber o que é leve para o corpo dele, da mulher que está começando, do homem que está começando, não ficar assim, o ritmo é de 6, aí ele fica ali, e aquele dia às vezes não funcionou, porque era aquele ritmo, mas eu dormi mal, eu briguei com meu namorado, sei lá, e aí não está funcionando. Então, respeitar o corpo, olhar para a percepção de esforço, e uma medida que eu acho que é mais simples, fácil acesso, é a frequência cardíaca. Que se ela começar a subir, tanto a de repouso quanto a para um ritmo conhecido, vale a pena dar uma descansada. Eu gosto bastante da percepção de esforço. Acho que para mim a principal ferramenta de treino para mim é a percepção de esforço. Acho interessante ter até que com o tempo você vai sabendo qual é o ritmo que você tem, mas eu fui obrigado a aprender a treinar assim, porque era assim que se treinava quando eu comecei. Não tinha GPS, não tinha nem... Não, mas aí você aprendeu. O problema é que agora não se aprende. Então, às vezes, o seu limiar naquele dia não é o 5, é o 5:15. E tá tudo certo. A gente saía pra correr, às vezes, sem relógio. Sem relógio. Imagina, hoje uma pessoa vai pra uma prova sem relógio, já dá... infarto, mas não tem esse hábito, é difícil. Ou quando dá pau no relógio, o hábito, vai sim, acaba batendo. Dá um negócio na pessoa. E eu sempre falo isso, é engraçado, eu já contei essa história um monte de vezes, mas o meu melhor Ironman eu fiz quando meu relógio quebrou. Eu fiz a prova inteira sem nada. Foi na percepção de esforço, que é o melhor. Eu vi as pessoas que eu treinava junto, falava, eu sempre pedalo com esse cara, o cara tá aqui, eu vou ficar por aqui mesmo, tá bom. Aí começava a correr. Considerou qualquer variável. É isso aí. Não foi na Você sabe esse negócio do relógio? Também não tinha muitas variáveis, que era isso foi 2010. Não, era frequência e pace. E o carro contava ainda. Quando eu fui embarcar pra ir pra Tóquio, eu olhei no meu pulso e o relógio não tava. E aí eu falei, putz, esqueci em casa o relógio. Eu tava em Guarulhos, na fila da imigração pra passar. Já não dava mais tempo, né? Cara, eu fiquei nervoso. Falei, putz, vou ter que comprar outro relógio lá, não sei o quê. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber? Foda-se. Vou embarcar sem relógio mesmo. E aí lá eu vejo o que eu vou fazer. Eu até cogitei fazer a prova sem relógio, assim, relaxado. Aí depois acabei achando o relógio, tava num bolso que eu nunca coloco. Quando eu entrei no avião, não sei o que, achei o relógio, pus o relógio. Mas é muito louco como a gente fica dependente disso, né? Normal, assim, né? É um equipamento que você tem, que você utiliza para treinos. Uma coisa que eu tenho feito muito, eu sempre fui um cara um pouco de números, assim, de querer olhar estratégia de prova, montar estratégia de prova, né, métricas. E de uns anos para cá, eu tenho mudado um pouco a minha visão sobre isso. E eu tenho testado com alguns atletas durante em prova, muitas vezes eu falo assim, eu montei a sua estratégia, posso não te entregar? Posso só conversar com você? Porque o que acontece? Muitas vezes os números, da mesma forma que eles podem dar uma luz pro atleta, eles podem engessar o atleta. Porque da mesma forma que às vezes o atleta não tá tão bem, ele pode estar muito melhor do que eu acho. E aí aquele número, o cara já pensa assim, poxa, eu vou passar, eu vou quebrar, eu vou passar, eu vou quebrar. E ele não excede muitas vezes. E vai ficar comparando também, né? E até uma questão motivacional que ele pode mais, ele não põe pra frente. Então isso tava prejudicando, de certa forma, os meus atletas. Então hoje, quando pede muito, eu falo, tá bom, eu vou liberar a estratégia pra você. Mas várias vezes eu monto pra eu ter um controle do que eu ainda tô fazendo. Eu deixo escondidinho lá só pra ver o que eu acerto e o que eu erro, sabe? E tenho tido experiências bem interessantes, assim, de o atleta ir na percepção, muitas vezes, de ele sentir a prova, de ele se conhecer um pouco mais. Eu gosto muito disso, apesar de ser difícil, né? Porque foram anos falando de métricas, anos pra fazer isso, aquilo, e agora fala, tira isso. Mas isso vem de encontro ao que a gente falou da fadiga, né? O mecanismo talvez mais atual, mais aceito, que explica a fadiga, está relacionado com a percepção de esforço. Então, se o atleta está na prova, é um Iron de Floripa, que tem torcida pra caramba, que ele se motiva com aquela estrutura toda,
isso muda a percepção Muda a de esforço. percepção, né? Com certeza. Né? O que as pessoas estão falando, o que ele fala para ele mesmo, né? Essa autoconversa, assim, de eu tô forte, eu vou mandar bem, isso muda o seu resultado e você ficar derrotado. Não, acho que eu não aguento, mais 5 quilômetros não vai dar. Não vai dar mesmo. É. Então, E você, sendo uma fisiologista e conhecendo mecanismos de fadiga, o que você conta pra você mesmo no momento das provas? Quando tem aquele anjinho, sai, diabinho, como é que é isso? a teoria é diferente da prática, né? Total. Eu acho que eu sou mais velha aqui, mas Eu acho que não, Mas, assim, não vamos perguntar, falando- né? Não vamos perguntar, deixa pra lá. ganhar do Betão. Pula, mas eu venho de uma época de fazer prova, eu lembro de fazer prova, como falando do relógio, dessa estratégia, como marcadora de... Ninguém tinha relógio. Aí tinha os marcadores de ritmo, eu já fui marcadora de ritmo numa prova, você corria sem relógio e tinha que fazer a prova de 10K para X tempo e passar cada quilômetro para aquilo. Você treinava muito isso, né? Depois de um tempo você aprende. Mas Você é da época do velcro no Troféu Brasil? Lógico. Lógico. Você lembra que jogava na caixinha? Tinha 2 pendurados no braço, é uma coisa maluca aquilo. Mas eu vim do atletismo, eu fiz atletismo na final da década de 80. Mas eu tento cada vez mais lidar com essas questões, assim, de eu tô entendendo, eu acho que eu não era assim, mas eu tô entendendo cada vez mais essas coisas de motivação, de tentar fazer uma conversa positiva, de não, vai dar, eu vou conseguir, eu treinei, eu tô bem. Eu acho que essa conversa positiva faz diferença. Eu tenho tentado Sem colocar isso dúvida. nos meus treinos ou em provas. Essa coisa de se motivar com as pessoas, de fazer treino, não treino com pessoas com quem eu vou competir, mas que motivam de alguma Pra forma. boa energia, né? Que motivam, que vão junto, que se a pessoa estiver bem, a pessoa fala, não, eu vou na sua roda, ou então, não, vem na minha roda que eu tô mais forte, mas que vão junto. Eu acho que isso ajuda a entregar, tolerar mais a fadiga, entregar um treino mais bem feito, assim. O forte, realmente forte, pro fraco ser fraco. A gente fala muito isso, né? Vai treinar forte, ele é forte. Vai treinar leve, ele é leve. Sai do Gray Zone, pelo amor de Deus. Ô, Isso a Wagner, gente sabe essa que- questão de começar uma prova, seja de triatlo, uma maratona, corrida, de você tentar relaxar um pouco, assim, dentro do possível, né? Você costuma fazer muito aquela questão da mentalização da prova um dia antes, né? Ajuda a tirar, talvez, uma insegurança no dia da prova e a pessoa entrar um pouco mais com foco, que é um pouco do que a doutora falou, né? Isso ajuda muito, né? Porque se a pessoa entra muito tensa na prova, isso também pode se Entra equilibrar, fadigado, né? Aquela obrigação, né? Você tem a gente brinca, né? Que é um ponto ótimo, né? Então você não pode estar nem extremamente excitado na prova, nem extremamente, sei lá, broxado. Relaxado. Você não pode. Então você tem um ponto ótimo de excitação para cada atleta. E você encontrar isso, muitas vezes, no seu atleta, que são muitas vezes, não é nem a véspera, são as conversas anteriores que você vai sentindo como é que tá aquele atleta, para você saber se você coloca ele na prova, mentalizando e visualizando, ou se você tira com relaxamento. Então, é difícil, porque às vezes, quando a gente tá lá, você tá com 40, 50, 80 atletas que vão fazer Ironman. Então, para achar esse ponto todo é muito complexo. Então, o que a gente tenta fazer são algumas técnicas para poder, sei lá, numa curva de Gauss pegar a maioria deles. Cada um vai ali, estar um porque é objetivo difícil, né? diferente, um momento diferente também. né? E uma outra pergunta que eu tenho aqui, quais estratégias de treino e periodização, se a gente pudesse falar assim, que você acha que podem ajudar a prevenir a fadiga crônica nos atletas? Vocês têm isso já mais ou menos bem definido? O que seria uma estratégia que você fala, poxa, aqui eu estou numa zona segura que eu posso treinar o meu atleta? Quais pontos ao se observar? Putz, eu acho que isso depende muito do nível de condicionamento do atleta, né? Depende muito do sexo, depende muito da idade. Então, eu fiz o Iron do ano passado, o 73 São Paulo, eu fiz com meu filho, né? Era uma mulher de mais de 50 com um menino de 18. É outro treino, como um vai entrar em fadiga, como o outro vai... A recuperação, como que... A estratégia toda de prova, né? Claro. Ele é homem, a mulher,
Mas vocês tinham ritmos, assim, sei lá, vocês fizeram a mesma prova, mas não juntos. Não juntos, Claro. não juntos, de jeito nenhum. Não, poderia acompanhar um ou outro, não, né? Não, ele me pegou numa volta da corrida. Ou A seja, gente ela fez nada e um- pedala melhor. Vai pegando as dicas aqui. Ele me passou, ele fez uma volta em cima de mim Entendi. na corrida e a gente fez uma parte junto da prova. Que legal. legal. Eu acho que eu vi vocês. Mas, então depende de tudo isso, né? Se eu for fazer um treino parecido com um treino que seja da minha idade, mas se for fazer um treino de um homem da minha idade, não vai Claro. rolar, eu vou fadigar, Claro. porque a minha recuperação é diferente, né? Então, é difícil falar isso, mas, de novo, onde eu acho que as pessoas mais pecam é em não respeitar o leve-leve, e aí acaba entrando numa fadiga crônica, porque faz sempre muito, fica na zona cinzenta que você falou, né? Fica na zona entre limiares, que seria entre primeiro e segundo limiar. A pessoa não descansou, não consegue fazer o forte tão forte, porque ela tá cansada, e o fraco ela não tem paciência de fazer. Então ela sempre faz ali. E não é sexy, é o que né? menos. Não é Eu sempre sexy. falo pra todo mundo. Não é Menos melhor. sexy correr leve. Outro dia, Infelizmente. outro dia o Blumenfeld colocou um treino leve no Strava dele. Ele correu 1 hora a 5h32. O cara fala que não consegue correr aqui. Aí vai um cara, aí você vê no Instagram, não, hoje eu fiz um treino leve a 4h45. Aí eu pergunto, você corre os 10 para 28? Não. Não, então o seu leve tá errado. Você vai me desculpar. Ou então pior que isso, né? A gente vê, correu não dá, leve, tá 4,45 e a frequência de 180. Você fala, Pô, não tem esse tá negócio. feio, né? Isso aí. Mas, doutora, eu queria uma pergunta, assim, a gente conversou na primeira temporada do Café com o Bob Babbitt, né? E ele falou que um momento marcante do Iron Man para ele, que mudou a história do Iron Man, é a chegada de 1981, que é aquele que, assim, eu acho que chega rastejando lá, né? As duas. Não, como é que chama a menina? Agora esqueci o nome dela. Não é? Esse é de 94 que chegou as duas. É o Andy não Wingham e lembro. a Eu esqueci o Sean nome Welch. também. Mas eu não lembro o nome dela, mas eu vou lembrar. Ó, Que depois casou com o Mark você Allen já e tá tudo. falhando na edição. E ele fala que esse foi um momento mais importante, que mudou a história, né? Porque ela chegou rastejando e tal, né? E aí tem essa romantização do sofrimento, né? Olha lá, o cara chegou rastejando. Olha, o cara, não, se você não puder caminhe, se você não puder correr, caminhe, se não puder caminhar, rasteje, né? E isso não atrapalha também um pouco, assim, essa coisa o cara tem que chegar até o final, tem que chegar no limite. tem que chegar ali, no né? limite, desmaiar, isso que é legal, a gente quer ver isso mesmo, né? Então, acho que tem um pouco disso também que acaba atrapalhando essa coisa também, né? É horrível. Romantização né? Eu do acho sofrimento, acho que o ser humano gosta de ver a tragédia do outro, É. né? Isso desde sei lá, do noticiário. Se tem um negócio mais trágico, as pessoas gostam mais de ver. É. Mas é horrível, acho que isso não é esporte. Não faz nenhum sentido você concluir na minha cabeça, não faz nenhum sentido você concluir uma prova comprometendo a sua saúde, a sua integridade física de alguma forma. Talvez até já que eu citei, aquele 73 de São Paulo, talvez tivesse que ser cancelado. Cancelado. Correr com 40 graus na cabeça não é um negócio que é insalubre, né? Foi Não bem faz difícil. sentido. Julie Moss, pode ser? Julie Moss, boa. E dificilmente uma pessoa vai entrar nesse estágio, como a gente falou, vai depender muito da motivação. Às vezes é uma motivação, ou às vezes ela nem tem. Ela desidratou de um tanto, isso compromete a função cognitiva, a desidratação, ela não tem critério para discernir. Uhum. Ela tá indo, mas ela não tá indo consciente, ela tá indo porque alguém precisa falar, ó. E o mais engraçado é que você não vai ver nenhum pesquisador, nenhum profissional da área efetivamente falar que legal e bater palma para isso. Porque nós sabemos as complicações que isso pode gerar. E pro público em si, é muito, muito legal. É muito, nossa, olha como ele é resistente. Olha, vamos lá, levanta e continua. E se bate palma para isso. É um perigo, né? É duro ver isso, porque você fica numa situação... Nós tivemos um caso lá em Kona, da menina cair na linha de chegada, lembra? Do ano da Ana Augusta, que até falou, Ana Augusta não pegou, aquela história toda. Gente, quem tem que pôr a mão ali no atleta não é o outro atleta. Outro atleta, exatamente. Muitas vezes. É realmente a parte médica, a parte estrutural ali da prova. É uma coisa maluca. E o atleta ali tá num outro momento, né? O atleta que tá chegando, vai cruzar a linha, cruzar a linha de chegada, ele tá num momento meio cego ali, né? Gordinho, quer fazer uma pergunta? Não, é básico, né? O sono
importância dele, né? Faz parte do treino, o sono, para prevenir fadiga? Porque, Faz muito. né, o sono não, desculpa, o descanso, né? Porque tem gente que não descansa, né? Não tem day off, ou no day off inventa de fazer alguma coisa, alguém convida. Então, descanso é importante para prevenir isso? O corpo precisa recuperar, né? Então, você fez um treino forte, aí você tem um dano muscular, por exemplo, para você falar de um caso. Você tem um dano muscular. Se você quer são micro lesões que tá tudo bem, você vai recuperar sozinho. Mas se você faz outro treino forte em cima daquela micro lesão, em cima, uma hora isso vira uma macro, né? Que é o que a gente vê. Às vezes a pessoa fala, não, eu sempre treino, nunca aconteceu nada. Daí eu fui correr para pegar o ônibus, rompi. Não foi o ônibus que você rompeu, aquilo já vinha, né? Olha lá. Aquilo já vinha machucando de muito tempo. Cara, eu rompi, meu. Eu rompi o posterior. Eu rompi, meu, separou 5 centímetros. Meu, caramba. A Fernanda Lima que fez os milagres. Em casa. Fui brincar com os moleques, que eu fui correr. Mas porque já depois tinha... voltei do treino, cheguei do treino, tinha feito lá, não sei quantas Roberta Close lá em Alphaville, corri e tal, cheguei em casa, meu filho, fui dar uma corrida assim, ó. Cara, eu ouvi o barulho do músculo rompendo. E rompeu, é uma pedrada, né? Como doeu, cara. E aí, complementando, né? Agora tá muito na moda a questão do recovery, né? A gente tá escutando aí uma série de coisas. Não, é a bota de compressão, é a imersão no gelo, enfim, liberação. Tem um monte de coisa, né? Tem até bota infravermelho, tem um monte de coisa, tem né? tudo. Qual é a sua opinião, né, dessas terapias ou desses tratamentos? Eles ajudam a recuperar? Eles previnem a fadiga? Ou não adianta? O corpo tem um tempo? É que nem a gripe, né, que a gente fala, né? Pegou gripe, são X dias, não adianta você se entupir de remédio, fazendo não sei o que, né? Que vai ter um tempo. Qual é a sua opinião, doutora? Já é um pinga-fogo, né? Já colocou. Esse é um pinga-fogo? É quase. Ela vai sair bem. Ela vai sair bem. Eu não vou pular. Não vai pular. Não foi. Eu não perguntei de forma ácida, né? Não, sim. Até porque eu faço e eu gosto bastante. Assim. É por isso que talvez você não... Não, desculpa ficar quieto. Deixa ela falar. Talvez meio como gripe, né? Não melhora o ciclo da gripe, mas tira o seu sintoma. Mas você tomar um antitérmico, e se tiver com febre, tira a febre, mas a gripe continua. O recovery, bom, tem coisas que tem mais comprovação científica e tem coisas que tem menos, né? Para falar, por exemplo, do gelo, que eu acho que é o que mais comum que as pessoas fazem, tem comprovação de que melhora a inflamação, diminui a dor e acelera o tempo de recuperação. Então, de fato, colocar gelo acelera. Agora, também tem um outro lado disso. Por exemplo, você coloca gelo, melhora, mas a sua adaptação ao treinamento, ela vem da inflamação que aconteceu. Então, a hora que você tira a inflamação, você vai ter menos benefícios adaptativos do treinamento que você fez. Então, também é uma faca de dois gumes, né? Porque às vezes as pessoas vêm assim, assisti o Tour de France e vi que todo final de etapa, o Pogacar entra na banheira de gelo, então eu também vou entrar. Você não está fazendo prova 20 dias seguidos, né? Sim. E ele não está querendo melhorar ali, ele já fez o treino dele para melhorar depois. Ali ele precisa se recuperar porque ele tem um treino forte, uma prova no dia seguinte. Então tem coisas que de fato melhoram mais rápido, mas daí eu acho que precisa usar com um pouco de parcimônia, pensando que, não, eu tenho um treino muito importante, forte para fazer amanhã, então eu tenho prova na segunda-feira. Ótimo, faz gelo antes, banheiro, imersão, faz o que você puder para você chegar bem na prova. Fazer todo o treino? Não, eu comprei a banheira e pus na minha sacada do prédio e aí eu faço todo o treino. Aí eu já acho que talvez seja demais e comprometa o efeito positivo do treinamento. Ela acha, eu tenho certeza. Olha aqui que eu vou falar para vocês. Vai. Dependendo do momento que você está do ciclo de treinamento, você quer gerar adaptações. Essas adaptações vêm do estresse, vêm da recuperação. E eu estou inibindo alguns processos inflamatórios e antecipando a recuperação. Então, se eu espero uma carga 4, 5, eu não vou ter a carga 4, 5. Então, existe hoje em dia a questão da prateleira do recovery, né? Que existe lá, põe lá, tem tudo quanto é coisa para você fazer. A primeira questão é, eu preciso daquilo? Tá, quando? Em que momento
eu posso fazer isso? Talvez 3 semanas. Quando eu não quero mais ter desenvolvimento em termos de performance do meu atleta, será que não é o melhor momento para usar esses métodos de recuperação e não o ciclo todo? Poxa, estou mais cansado num treino, preciso me recuperar para uma semana mais forte, domingo à noite, um treino, um dia mais regenerativo, eu quero usar? Sim. Mas usar de forma constante, sim, inibe processos importantes e vão diminuir a tua resposta de performance. Não tem como. E para calcular isso é muito difícil. Porque para calcular estímulo é extremamente complexo. Imagina para calcular recuperação com recovery. É extremamente maluco de fazer isso, né? Eu discuti uma vez com um físico, ele falou assim, não, tem bota, tem o gelo. Eu falei, qual é? Olha. Lá na Companhia Atlética, há, uns 8 anos atrás. Eu falei, Ale, 8 anos atrás? 8, acho que é muito, uns 6 anos atrás. Eu falei, Ale, como que é isso? Como que a gente calcula agora o quanto de estímulo eu dei e o quanto ele recuperou? Como é que a gente faz isso? Então, é um ponto duro difícil, de se... Eu tenho uma última pergunta, a gente daqui a pouco vai encerrar. Mulheres e homens respondem de forma diferente à fadiga em provas longas. O que se sabe exatamente sobre isso? Olha... Aí é um outro mundo, é um... outro podcast seria? Um outro podcast, um curso que a gente está dando de mulher atleta, porque é um outro mundo. Mas tem uma coisa importante que eu acho que dá pra gente falar. A maior parte dos... A mulher é muito recente no esporte, né? Sei lá, tem vários dados que a mulher é muito recente em várias modalidades, sei lá... Primeira maratona em 84, né? Então, e os artigos científicos, as coisas que a gente sabe, são feitas majoritariamente com homens. E a gente aplica nas mulheres sem saber se está fazendo uma coisa certa ou não. Então, a gente tem mais ou menos 4 artigos com homens para 1 com mulheres. É uma diferença muito grande. Né? Se a gente pegar o gelo, só para usar o que a gente estava falando, a gente sabe tempo de gelo, 10 a 15 minutos de imersão. Temperatura. Isso para homem. E a gente faz para mulher igual, só que a mulher tem mais gordura. Só que o estrogênio faz mais inflamação no corpo da mulher. Então, deve ser diferente. Mas a gente não sabe. Porque, às vezes o ciclo menstrual, qualquer alteração de temperatura que tem ali 0 ponto alguma coisa, já muda tudo, Já muda tudo. Então, tem uma série de coisas. Falando de fadiga, a mulher tem mais fibra oxidativa no músculo do que o homem. Né? Então, ela usa mais gordura como substrato energético do que carboidrato. Então, ela poupa mais o carboidrato. O homem usa mais carboidrato. Com isso tudo, a mulher vai gerar mais energia para correr por meio do metabolismo oxidativo. Então, ela deve gerar menos estresse muscular e, consequentemente, ela deve recuperar um pouco mais rápido do que o homem. Porque se o homem usa mais carboidrato e usa mais metabolismo glicolítico, ele modifica mais o meio intramuscular. Tem mais fosfato inorgânico, tem mais íon hidrogênio, tem mais lactato, tem mais lixo metabólico no músculo do que a mulher. Ele deve recuperar mais devagar do que a mulher de um treino intenso. Agora... precisa de mais estudos com mulheres para a gente conhecer melhor essa condição. A gente sabe da teoria coisas... que mundo fascinante. Recente, isso é incrível demais. Ainda tem, apesar de ter aumentado muito, ainda tem muito... a gente sempre falou dessa questão da mulher. É uma linha linha de estudo minha, do laboratório. A gente tem Adoro feito isso. muita coisa com mulher, estudado muito, vendo as diferenças de mulher. Objetivamente, um dado bem simples, a gente pegou um short, triatlon, e viu como as mulheres correm, como os homens correm. Os homens correm constante e no final da prova fazem um sprint. As mulheres correm constante até o final, do começo para o final. Não tem sprint nenhum e é o mesmo ritmo. Talvez até por uma capacidade muscular, glicolítica, enfim. Talvez por essa característica mais oxidativa da mulher. Então, a gente começa a conhecer um pouco da estratégia de prova da mulher, do homem. Faz sentido com as condições fisiológicas, mas é tudo muito novo. A gente sempre percebeu que as mulheres eram mais resistentes que os homens. A gente comentava muito isso. Falava, cara, não é possível, deve ter alguma... Aí começou depois a falar sobre oxidação, sobre enzimas oxidativas. A mulher corre numa porcentagem mais alta do limiar dela do que o homem. Então tem uma série de diferenças, mas isso não é ensinado na faculdade. Então, as pessoas que se formam, os livros de fisiologia falam coração funciona assim. Não falam coração do homem funciona assim, coração da mulher funciona assim. E a gente sabe que é diferente, né? Bom,
Vamos agora para um momento que eu adoro. Primeiro, eu vou fazer um momento roda presa. Você conhece o momento roda presa? O momento roda presa vai trazer para nós aqui, hoje, alguma coisa que Algum aconteceu em perrengue algum de momento na alguma sua prova. Um estado de fadiga extremo que você falou assim, é agora Pode que ser eu não lá de consigo trás sair do daqui. atletismo que você falou. Pode ser da onde você quiser. Compartilhe um caso aí. mico. Ou que você tenha negligenciado a sua fadiga, enfim, continuou. Pra mim não tem jeito, vem essa prova, esse 73, com esses 38 graus na cabeça, nessa corrida, eu fiz a bike forte pra mim, o que era forte, achei que ia dar pra correr, eu lembro o mico, que eu lembro que tinha um chuveirinho, assim, no meio da prova, eu fiquei naquele chuveirinho, eu falei, eu vou ficar aqui, porque eu preciso resfriar o corpo. Refrescando. E a minha temperatura, e aí vem um pouco da parte fisiológica, eu falei, minha temperatura tá muito alta, eu vou entrar numa hipertermia aqui, vou entrar num colapso. Aí eu fiquei lá embaixo do chuveirinho um tempo, os atletas passavam no chuveirinho e eu lá embaixo parada. Beto, você fez essa prova? Fiz. Você também ficou no chuveirinho? Não, mas sofri bastante. Mas você também. quis? Não, eu corri com as fotos que eu tenho, eu tô sempre com uma esponja aqui nas costas, ou jogando dentro do peito, tava muito calor. E Betão, me fala uma coisa, algum momento, o seu momento recovery, algum momento de fadiga, algum momento pessoal, de superação, o que você usa? Como que você já vivenciou isso? Sentiu alguma fadiga que você, com a inteligência, conseguiu sair dela no meio de uma prova? Você que tem aí 2.534... Cara, você sabe que depois de um tempo, uma coisa que eu comecei a fazer muito, porque a fadiga vem, pra mim, sempre vem depois dos 15 quilômetros da corrida, vem uma fadiga muito grande pra mim. Até os 15 ia muito bem. E o que eu comecei a fazer, de uns anos pra cá, foi que eu... Depois de meia hora de prova, eu ando em todos os postos de hidratação, todos. Só que eu ando exatamente a distância do posto de hidratação. Então, começou o posto, eu ando. Aí eu pego coca, água, e volto a correr. E normalmente eu volto a correr muito melhor do que eu tava correndo. E aí, não, mas você perde? Você não perde. Você melhora muitas vezes. Parece que tem uma reorganização neural, eu não sei o que acontece. Todo mundo que te ultrapassou naquele momento, você ultrapassa logo depois. Então, pra mim, isso é uma coisa que pra mim me ajudou demais nas provas de meio Ironman. Pô, é uma coisa que você consegue fazer a prova muito mais linear. Obviamente que aí também já saindo com um ritmo muito melhor, uma coisa que eu fazia muito antes, que era muito forte. Você consegue sair no ritmo, você sai no ritmo melhor, e essas paradas, pra mim, tem sido sensacionais. Serginho? De recuperação? Eu aprendi a tentar começar as provas num ritmo... Eu tenho um tempo de aquecimento, assim, para aquecer o motor, naquele Mustangão, né? Diesel, né? Maverick. Já tá no diesel, bichão. Então, para mim, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande não sou rápido em provas muito curtas, que eu preciso fazer já naquele tiro rápido. Então, mas independente da distância, eu tento fazer um primeiro aquecimento para depois consigo fazer crescente. Mas se eu sair já naquele pau, normalmente, independente da distância, não vai quebrar. Vou quebrar, não vai dar bom. Maravilha. Betão, momentinho penalty box agora, com Vamos lá. 3 cartas aqui, doutora. Cada carta, nós temos o número 1, 2 ou 3. Isso significa que nós teremos 1, 2 ou 3 perguntas um pouquinho mais... polêmicas. Tô com medo. Você tem direito a um pulo e um passe. Um pulo você pula a questão, passe você joga pra nós. Fica à vontade. Abre. 2 perguntinhas, Betão. Vai. Vou fazer a primeira aqui. Manda. Qual é o limite entre ser resiliente e ser irresponsável com o próprio corpo quando se fala de fadiga e provas? Entra no quanto motivado você tá, né? Eu acho que responsável quando você conhece os malefícios que aquilo pode causar. Eu acho que precisa, antes de fazer o esporte, você conhecer um pouco. Eu acho que fazer esporte não é entrar pro esporte e sair correndo. Você precisa saber, se interessar um pouco pelo que aquilo pode causar pro seu corpo. Então... eu vou entrar para uma prova, eu sou um pouco rígida, não rígida, mas assim, tem um pouco de dificuldade, as pessoas entram no esporte, não, vou fazer um Ironman, vou fazer, não sei, como se fosse uma balada, né, um negócio assim. Eu acho que precisa respeitar um pouco o esporte em si, e o seu corpo. Eu não sei dizer um limite, mas eu acho que talvez o limite esteja em você conhecer os malefícios que aquilo pode causar
e não entrar nessa zona. Segunda pergunta. Treinar forte todo dia funciona para alguém ou é só ignorância com prazo de validade curto? É, É ignorância com prazo de validade. Ela não quer se comprometer, Eu tô- veja. eu tô na Escola Paulista de Medicina desde 96. Por aí nós estamos começando a deduzir algumas Então, coisas, tá? eu tenho, A idade. não tenho problema com isso. Então, eu tenho quase 30 anos de fisiologia. Eu não conheço, não vi. E desde 96, trabalhando com Paralimpíada, depois com Olimpíada, fazendo teste, aí veio toda a formação acadêmica e os trabalhos de laboratório. Nunca vi uma pessoa que treina forte todo dia Dá certo. dar certo. Eu só vou fazer uma última pergunta. Em 2006, você dava aula na pós lá, na Unifesp, de Fisiologia do Exercício. Eu tive aula com você e agora que eu tô acreditando nisso. Que incrível isso. Você fala do Betão. Sensacional Você isso. fala do Betão, ele tá ficando igual, né? Não, mas agora Pior. eu lembrei, nossa, é verdade, eu tive aula com a Maria. Tá pior. E agora, incrível Fisiologia isso, eu tô respiratória. passado, eu tô passado Uma demais. hora que nós estamos Não, mas conversando aqui aqui, vai- fora o vai tempo lá muito, fora, vai e não muito. percebeu ainda. Bom, muito obrigado, Serginho. Agora é com você. Pode. Obrigado, eu já tô obrigado. extremamente Obrigado, satisfeito e feliz aqui. Turma, siga-nos nas nossas redes sociais, @Café com Triatlo no Instagram, agora dentro do canal do Estema também lá no YouTube. 5 estrelinhas, 5 é isso, Betão? estrelinhas no Quem, Spotify. quem não der 5 estrelinhas, Betão? Ah, não. Vai quebrar. Manda matar. Quebra. No próximo treino vai quebrar. Mandem dicas de temas que vocês gostariam que a gente gravasse aqui. E é isso, né? Marília, muitíssimo obrigado. Prazer incrível conversar com você. Eu não te conhecia assim pessoalmente de falar. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando. É um assunto que eu gosto muito e foi um prazer muito grande. vai Muito vir mais obrigada. vezes. Você quer Vai vir deixar mais seu vezes. Instagram, doutor É. Marília, para quem quiser? Meu Instagram é marilia.andrade.10. E lá eu uso para divulgar um pouco o conhecimento científico, tentar divulgar para a população de uma forma um pouco mais acessível. E sigam lá. Tá bom, última pergunta. Por que você falou que sua rede é marília.andrade, é isso? Underline 10? Ponto 10. Ponto 10. Cadê o PHD? Brincadeira, vamos deixar pra lá. Valeu, turma! Valeu, pessoal. Até mais.